Tem coisas que acontecem conosco que até fica difícil de relatar. Eu morava num prédio e tudo já havia começado errado, pois minha sogra inventou que nos daria uma casa. Foquem nessa parte. Mas ela não nos permitiu escolhermos onde iríamos morar. Só que a gente estava bem sem grana na época, então aceitamos o presente e fomos morar naquele apartamento de 50 metros quadrados para 4 pessoas, 2 crianças e 2 adultos. Os problemas começaram no primeiro mês. Era um condomínio antigo, com muitos moradores que já conheciam a rotina uns dos outros. Eu sempre fui na minha, não dava trela para ninguém. Só cumprimentava, mas não era de esticar assunto. Um dia saí para comprar uma máquina de lavar. Minha filha tinha 1 ano na época e era muito chorona. Eu saí e deixei ela alimentada, de banho tomado e meu marido em casa cuidando dela. O meu filho mais velho estava na casa da avó nesse dia. Eis que eu estou na fila para pagar a máquina de lavar e recebo uma ligação do meu marido avisando que a polícia estava lá em casa. Uou! Eu fiquei muito nervosa, ninguém imagina coisa boa quando a polícia está na sua porta. Nessa época eu estava vivendo uma tormenta com a ex-companheira do meu marido. Ela era casada, mas achava que ele não podia seguir a vida dele, ainda mais com uma mulher que tinha 2 filhos quando o conheceu. Então, chegou a passar pela minha cabeça que a polícia na minha porta fosse coisa dela. Vamos recapitular aqui. Ela era casada, mas os filhos não eram deste homem, ok? E ela aceitou o presente da sogra, um presente da mãe dele, para que ela pudesse morar com ele e os 2 filhos dela nesse apartamento, porque eles não estavam muito bem de grana. Ponto. Pra gente não se perder, porque essa história é longa. Ele me contou que alguém falou que eu saí de casa e deixei a menina sozinha. E ao invés de interfonar para minha casa, resolveram chamar a polícia. Quando a polícia chegou e viu que meu marido estava lá, eles até acharam estranho, segundo o relato do meu marido. Entretanto, quando o meu marido está em casa, parece que não tem ninguém lá. Cara calmo. Pois bem, eu cheguei um bicho em fúria, chamando a desocupada que ligou para a polícia logo para porrada. Ninguém apareceu, claro. E quando eu cheguei, a polícia já não estava mais lá. Depois disso, eu já não estava mais falando com ninguém, nem por educação. Eu não consigo agir na falsidade com ninguém. Como não sabia quem foi, eu tratei de fechar a cara para todo mundo, mas conversava com uma ou outra pessoa que eu achava que não tinha nada a ver com aquilo. Eu queria mesmo sumir dali. Só que o meu marido não queria sair, pois a gente estava morando no que era nosso, ela colocou entre aspas, porque acho que é da sogra, né? Passaram-se 5 anos e eu comecei a me adaptar e a viver na merda quentinha. Ui, fiquei imaginando aqui. Juntamos então um dinheiro, avisamos o síndico que faríamos a obra no apartamento. Pedimos autorização só de boca. Nunca faça um acordo de boca com ninguém. Documento é tudo. Então vem a parte mais legal disso. O síndico autorizou a obra e a gente começou. Com a gente dentro de casa, não tinha lugar nem para dormir. Passou uma semana de obra e eu já estava na fase de acabamento. Estava para colocar piso, que removi, e pintar. A vizinha de baixo do meu apartamento afirmou que a minha obra estava causando uma rachadura de fora a fora no teto dela. Aí nessa hora, até o vizinho do apartamento da frente disse ter encontrado a mesma rachadura no apartamento dele. Não demorou muito para a rua inteira levantar que o prédio estava caindo e a culpa era minha. Que horror! Essa situação do síndico interditando a minha obra foi no sábado. De sábado para domingo, eu não consegui dormir pensando na situação. E se aquilo tudo fosse verdade, até ali, né, podia ser verdade. No domingo de manhã, o síndico novamente na minha porta. Então, com toda a grosseria do mundo, esse mesmo síndico que estava rindo pra gente, falando que estava tudo certo e poderíamos fazer a obra? Ah, entendi, pera lá. Quando ela foi pedir autorização, ele estava rindo, dizendo que estava tudo certo, que ela podia fazer a obra. Esse mesmo síndico veio na minha casa falar que não falaria comigo, que queria falar com o homem da casa. Na hora, meu sangue ferveu, já que eu não tinha dormido e tinha passado a noite inteira pesquisando sobre leis, sobre obras, sobre trincas, fissuras e afins. Virei uma engenheira em 24 horas e ainda ficava andando com um nível pela casa olhando se os batentes e o piso estavam saindo do esquadro. Isso que ele falou que só falaria com meu marido, eu comecei a bater boca dizendo que enquanto ele fosse síndico ali,
Ele iria se dirigir a mim, se ele quisesse. Senão, ele poderia abdicar e deixar para quem quisesse o cargo. Isso aconteceu num feriado prolongado e antes de fazer a obra, eu fiz um laudo com um engenheiro alegando que estava tudo bem. Ele, o síndico, aceitou este laudo. Quando começaram a falar que o prédio estava caindo, ele disse que eu tinha 24 horas para aparecer com outro laudo. Na hora que estamos de cabeça quente, a gente não presta atenção nos detalhes, nas entrelinhas, né? Ele chegou a me ameaçar de morte quando eu exigi que ele mostrasse para todo mundo o laudo anterior que eu dei para ele. Caraca, gente, isso é sério? Ele não queria sequer mostrar uma cópia. Eu fiz a pachorra de dar a via original para ele. Nunca que ele fazendo uma coisa dessas ia passar pela minha cabeça. Ah, meu Deus do céu, não acredito que você fez isso. Gente, mas é que eu não sei que época, mas hoje essa questão de laudo, essas coisas, isso é tudo mandado por PDF. Ninguém mais te imprime, mesmo que você imprima, tá salvo em algum lugar. O engenheiro deve ter salvo. Caramba! Nessa mesma hora que estava se dando essa confusão, eu senti uma paz muito grande. Como se algo estivesse se movendo tudo e todos para me tirar daquele lugar. Ah, agora vem o plot twist. Eu simplesmente entrei na OLX, coloquei um filtro, casa de 2 quartos, até X valor, bairro tal. Ah, tá. Ela entrou lá e colocou um filtro dizendo o que ela queria. Ela queria uma casa com 2 quartos de até tal valor no bairro tal. Apareceu uma casa que parecia ser golpe, de tão perfeita. Não tinha vizinha embaixo, eu não queria mais diante daquela situação morar em prédio, pois a vizinha de baixo reclamava da descarga que eu dava de madrugada, apesar de meu sanitário ser de caixa acoplado e não fazer barulho. Mas ela ouvia tudo, ou fingia bem só para me irritar. Ela reclamava quando minha cachorra andava dentro de casa, por conta das unhas dela, que fica... A Ruby faz barulhinho aqui quando anda também. Voltando à casa. A casa era gigante, 200 metros quadrados, local ótimo, longe de onde eu estava antes e nem pensei em nada a não ser me livrar daquilo tudo quando aluguei a casa. Eu tratei de ligar para o dono, marquei no mesmo dia, sim, o pau quebrando e eu alugando uma casa. Eu só falei para o meu marido, se você não quiser vir ver a casa comigo, dê o nosso casamento por encerrado, pois a primeira vez que bati o pé numa coisa tão séria, me senti finalmente dona da minha vida. Eu não fico mais um dia neste inferno. Infelizmente, tive que ficar ali até acertar as coisas da casa. O dono da casa alugada me recebeu maravilhosamente bem. Quando eu entrei na casa, eu não acreditei, eu me senti amada. Parecia que fui eu quem fiz cada detalhe daquela casa. Eu nunca na vida achei que encontraria um lugar assim. A casa é toda de porcelanato, com varanda, quintal, hall de entrada das escadas, só para nós. Garagem para 2 carros, todos os detalhes em pedra, um escritório só para mim, quarto das crianças, tudo novo. Fechamos negócio. Demos uma boa pintada na casa e sem mais nem menos nos mudamos sem falar com ninguém. Eu, muito feliz e empolgada com a nova casa, fiz uma coisa errada. Chamei algumas pessoas que eu conversava no prédio, 2 na verdade, a Cláudia e a Joana, para vir aqui em casa. Errada, porque uma das pessoas que eu chamei foi o pivô da armadilha que me fizeram para eu sair do prédio. Uau, o que eu pensei aqui. Ela disse que não conversava com ninguém porque não sabia quem tinha feito a bagunça lá, quem tinha chamado a polícia, quem tinha denunciado ela, enfim, olha, uma armadilha. Uau, esse negócio tá ficando interessante. Passou uns dias e a verdade começou a aparecer. Uma pessoa que foi uma das únicas que ficou do meu lado na confusão, uma pessoa, inclusive, foi atrás de uma planta do apartamento para outro engenheiro que eu tive que pagar, conferir se realmente o prédio estava em risco. Já volto no engenheiro, ela falou. Cláudia me contou que as mulheres do prédio, incluindo uma que estava na minha casa, a Joana, armaram essa história de prédio caindo para me tirar de lá. Joana colocou num grupo que eu não era membro que eu estava derrubando o prédio. Joana também desceu no dia da confusão para secar minhas lágrimas. Joana era uma das minhas confidentes. Joana pegava tudo o que eu falava e abria para as mulheres do prédio sem eu saber. A Cláudia sabia que a Joana fazia isso, mas achava que eu não acreditaria se ela me contasse. Ah, tá bom. E os prints? E os áudios? Ah, não, gente, dá licença. Essa Cláudia
É uma falsa, desculpa aí, mas as duas pessoas que você levou para sua casa não valem nada. Como assim? Se eu sou amiga de uma pessoa e a pessoa tá lá colocando, primeiro áudio que a pessoa coloca, eu já vou lá alertar. Não, mas eu não acredito em você. Mas tá aqui. Como que não vai acreditar? Se tá acontecendo um monte de confusão pelas suas costas e tudo que você quer é saber quem tá fazendo as confusão? Não, amiga, desculpa aí, mas essa Cláudia também não vale nada. Sou uma mulher de cabeça sem julgamentos, minha mente é aberta, não gosto de coisa errada, não apoio safadeza e não sigo religião. Presta atenção nessa parte. Não sigo religião, além de ser toda tatuada. Estão começando a sacar aqui o negócio, né? Preconceito na veia. E na época gostava de jogar tarô. E todos sabiam que eu jogava cartas, inclusive Cláudia, que é evangélica, mas nunca me julgou por nada. Já a Joana bebe mais que carro velho, mas vivia fazendo fofoca dos outros. E várias vezes ela tentou me jogar histórias, só que eu nunca fui interessada em fofoquinhas sobre ninguém. Sempre achei estranho as mulheres com a vida cheia de problemas julgando as outras. As mulheres daquele lugar não tinham sororidade, exceto a Cláudia, que já acolheu vítima de violência doméstica na casa dela, enquanto as outras fingiam não ver. Não, eu ainda tô com o pé atrás com essa Cláudia. Não me convenceu ainda. Eu estava morando num prédio onde as mulheres eram todas evangélicas. Uma delas era traída, todas sabiam, mas ninguém concordava com o divórcio. Cláudia e eu falamos nossa visão sobre a vida para essas mulheres quando podíamos. Eu não concordava com alguns pensamentos retrógrados delas, principalmente em relação a casamento, sexualidade e em quem votar para presidente. Então, sempre que elas falavam algo, eu respondia botando elas para pensar. Parece a Silvana Hennica, né? Eu quase não tinha assunto. Foi indo e me afastei e comecei a sair de casa só para fazer minhas coisas e voltar. E estudava o dia inteiro. Quando eu fiquei sabendo que armaram a confusão, que me fizeram gastar mais de 7 mil reais para sair de lá, pagar engenheiro, arrumar a casa de aluguel para eu me mudar, eu fiquei muito triste. Mas foi muito bom. Eu senti que o universo não me queria mais ali. E se não fosse desse jeito, talvez eu estivesse lá até hoje. Agora vamos voltar ao engenheiro. O engenheiro, eu chamei outro para dar o novo laudo e afirmar que as trincas eram velhas. Ou seja, já estavam lá antes de eu sonhar em viver naquele lugar. Ele disse que eles, os vizinhos, estavam se aproveitando da minha obra para reformar a casa deles também, e que antes de fazer uma obra eu tinha que ter feito um laudo de perícia cautelar da vizinhança para evitar estes transtornos. O síndico não queria deixar o engenheiro entrar no prédio, então eu disse a seguinte frase para o síndico: quando você assumiu o sindicato, você também assume a responsabilidade de qualquer coisa que ocorre aqui. Aqueles que têm o dever e não o cumpre, respondem criminalmente por omissão. E você foi omisso em várias coisas, principalmente quando viu minha obra acontecendo, eu quebrando o piso e em nenhum momento você veio olhar. Você não pode afirmar que não sabia da obra só porque não assinou autorização nenhuma, pois você estava morando perto de mim e ouvindo e vendo o pedreiro entrar. Esse síndico se achava dono do prédio. Esse homem se envolveu num rolo doido que teve que sair do cargo. O pessoal que ficou a favor dele veio me pedir desculpas depois. Mesmo eu tendo falado diversas vezes que ele não prestava, ninguém acreditava em mim. Precisavam ver para crer. Hoje eu estou na minha casa, o apartamento que era nosso minha sogra tomou, pois ela não concordou com a nossa saída de debaixo das asas dela. Eu ia entrar nesse detalhe quando ela falou nosso, eu pensei, não, é da sogra. A sogra deu para poder ditar as regras. É aquela pessoa, né, que ela te dá o imóvel, daí ela entra no imóvel, muda os móveis de lugar, leva presente, arruma o bibelozinho em cima da geladeira, o pinguinzinho, coisas que você não quer, mas você não pode fazer nada, porque ela fala, mas essa casa é minha, você tá aqui de favor. Cara, a melhor liberdade do mundo é você ter o seu próprio buraco para se enfiar. Agora ela está lá tentando vender o apartamento há quase um ano, mesmo reformado, ninguém quer comprar. O apartamento estava em nome dela. Ela disse que era nosso, mas era só emprestado. Muitas pessoas foram contra, pois acham errado a gente pagar aluguel, sendo que não precisamos. Olha, as portas do inferno também é grátis para entrar. Bem isso, já vou comentar sobre isso. Hoje, tirei a lição de só fazer acordo se tiver contrato. Nosso salário multiplicou, eu estou muito melhor energeticamente e financeiramente. E as brigas,
Eu e meu marido vivíamos brigando. Eu olhava para a cara dele e sentia repulsa. Hoje eu olho e penso, que homem, nossa, dá vontade de fazer amor com ele o tempo todo, em qualquer lugar da casa. Meus filhos estão num colégio melhor, aliás, o melhor daqui. O dinheiro rendeu, eu passei numa prova que eu vivia estudando e nunca passava. Meus filhos, que eu jurava que sentiriam falta das brincadeiras com outras crianças, nem fazem questão. A minha sogra não gostou da minha casa quando veio visitar. Detalhe, ela insistiu para vir durante o período de pintura da casa e faltando alguns dias para a gente se mudar. Tinha várias caixas pela casa e muitas lonas forrando o chão. Ela veio, foi na verdade para pôr defeito, pois disse que não gostou. Eu disse para ela algo que nunca fiz. Sogra, eu gosto muito de você, mas quem tem que gostar aqui somos eu e o meu marido. Ela perguntou se meu marido sabia e estava de acordo com a saída da outra casa e alugar essa. Eu respondi ironicamente: você acredita que eu saquei 3.000 de depósito para o calção, paguei pedreiro para pintar a casa sem ele saber? Eu fui no banco enquanto ele dormia e fiz um pix para outra conta? Uau! Ela ficou injuriada. Eu completei dizendo: cansei de você dizendo tudo o que eu tenho que fazer e escolhendo até a cortina que eu ponho na minha casa. Que dia que eu fui na sua casa e falei um A das suas coisas? Ela me pediu desculpas e hoje temos uma ótima relação. Uma história longa aqui, mas que tem alguns pontos pra gente tirar como inspiração. Tem uns pontos aqui que pode nos servir como inspiração. Primeiro, não faça nada contra a sua vontade. Desde o começo, essa criatura não era para ter ido morar naquele lugar. Ela não gostou, ela não queria aceitar, mas era presente da sogra, ela queria agradar, ela queria economizar. E aí entra aquele ponto da economia. Ah, mas lá vai sair mais caro. Vocês viram como é que o universo é abundante? Não importa de onde vem o dinheiro. Como é que ela ia passar num concurso se ela estava o tempo todo frustrada, brigando, queimando energia com pessoas insuportáveis, pessoas que queriam o mal dela? Gente, nós temos que ser para ter, é fato. Quando ela se mudou sem pensar em valor, sem nada, e lembra que ela falou, eu senti uma paz tão grande, como se o universo estivesse falando aqui não é o seu lugar. Olha que lindo. O dinheiro se multiplicou, os filhos estão felizes. E é isso, às vezes você não tem coragem de falar alguma coisa, como ela falou pra sogra: olha aqui, sogra, eu gosto muito de você, mas chega de se meter na minha vida porque eu não me meto na sua. Quem tem que gostar desse lugar sou eu. Ela se posicionou, ela cresceu e a outra pessoa fez o quê? Uau, você tem razão, me desculpe. Se a sogra foi sincera ou não, dizendo: não, você tem razão, você tá certa, não vou mais me meter na sua vida, não interessa. O que importa é ela se posicionar. Quando você se posiciona, tipo ela falou pro marido: eu estou indo, eu tô saindo desse inferno, e se você não quiser ir comigo, tá tudo bem, o nosso casamento acaba aqui, fique aí com isso. E aí ela se posiciona. Quando você se posiciona perante qualquer tipo de situação, o que é se posicionar? Não é bater boca, é falar: eu estou fazendo isso por mim, eu estou falando não por mim. Ela era uma pessoa muito reativa, aquela pessoa de bater boca, de discutir, e isso não leva ninguém a lugar nenhum, isso não é posicionamento, isso é reatividade. Quando você é reativa, você acaba se ligando na energia da outra pessoa. Tipo, eu vou tentar me vingar do síndico. Não precisou. Todo mundo viu quem era o cara, todo mundo viu o que aconteceu. E aí, aquelas pessoas lá, nós somos evangélicas, olha, por isso que eu falo, olha, tem umas coisas assim, o que Jesus nos ensina, o que Deus nos ensina. Quem vai à igreja sabe, eu não preciso nem falar aqui o que a Bíblia ensina. E você vê as pessoas agindo totalmente o contrário. Jesus ensina a não julgar. Mas eu sou evangélica, bem como eu acho que pessoas que tiram a carta, pessoas que são tatuadas, pessoas que são isso, pessoas que são aquilo, não são como nós somos a elite, nós somos os melhores, nós somos os aceitos, nós somos os iluminados. Então nós precisamos criticar e nos afastar dessas pessoas do diabo. Isso é julgamento. Isso é julgamento. Você determinar se uma pessoa tem caráter ou não, porque ela fez uma tatuagem, porque ela pintou o cabelo de azul, porque ela não vai na igreja. Olha, gente, é triste. Cada vez mais eu vejo que as religiões não estão servindo para muita coisa não, a não ser alimentar o ego de muita gente. Que é isso? Você acha que só ir na igreja é o suficiente? Não, você tem que ter entendimento do porquê que você tá lá, o que você tá fazendo naquele lugar, cumprindo protocolo para ser bem vista na sociedade.
Pra se manter num grupinho ali, todo mundo falar que você é melhor que os outros? Dá licença, né? Agora vamos voltar aqui o ponto da questão dela ter atraído essa casa pra vida dela. Cara, eu tenho que repetir aqui, no momento que ela falou, eu senti uma paz tão grande. Quando ela sentiu aquela paz, foi como assim, minha filha, confia. As pessoas falam assim, ai, Deus falou comigo, é nesse momento aí, então, que você tem Deus falando com você. Eu tô aqui, presta atenção, para de discutir, esse lugar não é pra você. É tipo eu quando tava no Acre. Minha vida não era diferente da vida dela, era um inferno, um inferno. E aí, quando eu comecei a prestar atenção nos sinais, eu comecei a perceber a paz que eu sentia. Da mesma maneira que ela foi tirada desse lugar aí que não era pra ela, eu fui tirada daquele casamento quando ele levou lá a assessora para dormir com ele e a empregada me contou, foi a mesma coisa, é a mesma coisa. Todos nós temos dentro de nós a parte divina. E quando a gente acessa essa parte divina, pronto, não precisa ter medo de nada, tudo vai acontecer. Ah, mas para morar naquela casa eu precisaria ganhar o dobro. Mas então, ganhe o dobro? Por que você não pode ganhar o dobro? Você acredita que só pode ganhar isso? Um salário mínimo? Por que você não pode ganhar 10 mil por mês? Por que você não pode ganhar 10 mil por mês? Aí começa a inventar justificativa. Ah, porque eu não sou formada, porque eu não sei o quê, porque não sei o que. Tá cheio de gente formada aí, com diploma e pós-graduação desempregada, ganhando menos do que deveria, sendo registrada não pela profissão que tem, mas como se não tivesse uma profissão para ganhar um salário mínimo. Por que será? Porque não acredita que pode ganhar mais, porque não acredita que consegue ter uma vida de abundância. Esse é um ponto muito importante, muito importante. É você entender que você pode ser e ter tudo o que você acredita que mereça. É você parar de perder seu tempo queimando energia com esse tipo de situação. Tem gente que por ego ia estar morando lá até hoje discutindo e tentando provar que o focinho do porco não é uma tomada. Tentando provar, não fui eu que fiz isso, não fui eu que fiz aquilo. Ela foi lá fazer os laudos porque ela precisava porque ela ia ter que reformar os apartamentos das mulheres, de certo, se processassem ela e acusassem ela. O posicionamento é tudo nessa vida, gente. Tem um post que eu fiz lá no Instagram, onde nem preciso ler porque eu me lembro, onde diz assim: quem tem argumentos não precisa levantar o tom de voz. Ela colocou o síndico no lugar dele. Não, você sabia que tinha uma obra, tinha barulho. Não vem agora falar que não sabia. E olha que cara mais nojenta. Aí quando vocês falam da lei do retorno, ele mentiu. E o que aconteceu? Trouxe para a vida dele, atraiu de volta, tipo um bumerangue. O que ele estava fazendo com ela, voltou para a vida dele. Simples assim. Ela que tinha sido uma pessoa correta, que sabia que não estava fazendo nada de errado, que pediu autorização mesmo que de boca, que fez o primeiro laudo para fazer a reforma, retornou para ela exatamente aquilo que ela estava emanando. Por isso que eu amo quando as minhas alunas dão esse tipo de depoimento. Quando elas falam, olha, eu era assim, aí eu aprendi com metamorfose que eu estava criando essa realidade. Agora que eu penso dessa maneira, que eu ajo dessa maneira, que eu penso antes de falar, que eu olho as entrelinhas e eu presto atenção nos sinais que o universo está mandando para mim relacionado ao que eu peço todo o tempo, a minha vida se transformou. A partir desse momento que eu tive entendimento de como a vida funciona, a minha vida se transformou. E isso é maravilhoso. E essas mulheres nunca mais voltam a ser o que eram antes. Nunca mais. Você acha que essa moça, ela não entendeu como que ela cria a realidade dela? Ela entendeu. Nunca mais ela vai ter medo, nunca mais ela vai fazer as coisas de uma maneira que ela sabe que vai alterar a realidade dela. Posicionamento lá no prédio, a mudança, a casa. Enquanto estava todo mundo discutindo, qual era o foco dela? Encontrar a casa perfeita. Ela saiu daquela podridão ali, se elevou naquele momento de paz. A vibração dela mudou totalmente. Então a casa que ela estava vibrando igualzinha, lógico que apareceu. A casa perfeita para ela estava lá, esperando por ela, até o momento que ela elevasse a vibração dela, fosse para energia positiva, começasse a vibrar numa energia mais alta, numa energia positiva, tava lá. Por isso que eu falo, quando você tem um desejo, esse desejo já está criado dentro da sua cabeça, ele já existe, o universo vai dar um jeito de que aquilo se realize. Mas para chegar, para que isso aconteça, você tem que estar
lá, naquele lugar, naquele momento, não aqui. Se não é a mesma coisa que você fazer uma compra na internet e passar o endereço de outra pessoa e ficar no portão esperando o tempo todo o negócio chegar. Não vai chegar, porque você deu o endereço errado. Então o que você tem que fazer? Descobrir para onde está indo e ir lá naquele lugar, Eu sempre faço essa comparação, né? A briga, os vizinhos, o apartamento, a sogra, estavam tudo num nível aqui, ela estava ali. Quando ela sentiu paz e saiu daquele nível, tudo clareou. Opa, a casa que eu sempre quis estava aqui, mas ela nunca iria chegar nesse endereço. Ela foi mandada para o endereço certo, que por mais que você tenha dado o endereço errado, né, uma metáfora da gente falar aqui, é lá que você tem que ir. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas não querem ir lá. Eu quero ficar aqui esperando vir aqui, mas não vai vir. O teu carro importado não vai vir para sua vida se você não entender que você pode ganhar mais do que um salário mínimo por mês. Para você ter um carro importado, você tem que ganhar seus 10, 12 mil. Para você ter aquele carro, para você manter aquele carro, para você pagar IPVA. Então, ele só vai acontecer na sua vida quando você mudar de endereço salarial. Não, eu preciso sair desse salário mínimo e estar aonde está 10 mil por mês, o meu salário de 10 mil por mês. Como é que você faz isso? Elevando a sua energia, acreditando, mudando os seus pensamentos, criando aquela realidade primeiro dentro de você e não mudando o foco. Tá todo mundo discutindo, síndico brigando, bate-boca e eu, opa, pera lá. Deixa eu ir lá pro meu lugar onde isso aqui não existe? É assim. Então você não consegue mudar a sua realidade se você não sai daquilo ali. Se você não se permite mudar o teu endereço energético. Eu adoro falar por metáfora porque é a maneira que as minhas alunas conseguem entender. Então, se você ainda não é minha aluna, adquira o Metamorfose, adquira esse treinamento para você ter mais e mais e mais depoimentos desse jeito e um deles vai ser o seu. Uma história de sucesso vai ser a sua. O Metamorfose não é só para o lado financeiro, o Metamorfose é para tudo. Ele é para a sua vida profissional, para a sua vida financeira, para a sua vida amorosa, para o seu relacionamento, para a maneira com que você trata os seus filhos, para a lei da atração, para o poder do seu subconsciente, para o seu amor próprio, para tudo, para o seu corpo, para a sua alimentação, para a sua saúde física, para a sua saúde mental. Ele é um passo a passo com mais de 60 vídeos e a cada vídeo vai instalar um clique, vai mudar uma crença dentro de você. Cada técnica que você fizer vai te impactar profundamente, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você hoje é aquela lagarta que fica comendo de noite para se esconder de dia. E você fica se alimentando e não sabe para que lado agarrar, não sabe como sair daquela realidade. E de repente você adquire o Metamorfose e começa o seu casulo. E dentro desse casulo é um momento de reflexão. É um momento onde você vai ter entendimento de tudo que aconteceu até hoje que te trouxe nesse ponto que você está agora e te mostrar o que você tem que fazer para que daqui para frente a sua realidade seja outra. Aí você vai me perguntar, Sil, mas você fala que a gente não tem que viver o futuro. Não é para viver o futuro. O Metamorfose ensina você a viver o presente. E é esse presente aqui que vai ser, que quando chegar lá o seu presente, que é o seu futuro, o seu presente lá no futuro, vai ser totalmente diferente. Aqui no primeiro comentário tem o link para você fazer parte dessa comunidade incrível que nós criamos e que já transformou a vida de milhares de mulheres. Sim, contando com as minhas consultorias e com outros treinamentos que eu já fiz, o primeiro Metamorfose, o 2.0 e agora com o Ultimate, mais de 1000 mulheres já foram impactadas e tiveram as suas vidas transformadas. É isso então, vem fazer parte disso com a gente, aproveita e 60% de desconto para quem está assistindo esse vídeo hoje, além dos bônus que você vai ganhar. Eu tenho um livro digital que chama Em Busca do Orgasmo Perdido, que vai transformar a sua realidade sexual e aí o seu casamento, caso você esteja passando por dificuldade no seu relacionamento. Um beijo e até o próximo vídeo.